O rio Tinga tem sua nascente na comunidade de Cabeceira do Rio, cerca de 8 quilômetros da sede do município de Utinga, e tem como os afluentes os rios Mucambo, Verde, Bonito, Atalaia e Cachoeirinha. Com sua bacia hidrográfica de aproximadamente 300 km², constituindo um subsistema hidrográfico integrante da bacia do rio Paraguaçu. O rio Utinga, que em tupi quer dizer águas claras, águas cristalinas, para nós, dentro da Chapada, para o povo Paiaiá, dentro da Chapada, é o maior patrimônio que a gente tem. Esse rio Tinga, ele tem uma importância incalculável. Ele vai desenvolvendo uma cadeia, né, de sustentabilidade aqui nessa região, e para a gente ele é vida, né, porque ele gera o alimento, ele gera vida, ele gera produção, ele gera emprego. Então, tudo a gente praticamente depende desse rio. No passado, a nascente dele era conhecido como Fervedouro, né? Hoje transformou numa barragem, criaram uma barragem lá e está assoreando as laterais da nascente. E a água que sai daqui da nascente do Tinga abastece Pedra do Cavalo lá embaixo, que abastece Salvador, e muitas vezes você abre uma torneira lá e nem sabe de onde que essa água vem. O rio Tinga e seus afluentes têm uma grande importância econômica para a região, principalmente para o abastecimento humano, a irrigação, o turismo, o lazer e a indústria. E sempre para a gente ele foi essa fonte de sobrevivência, inclusive dos pequenos produtores. Aqui há uns 10, 15, 20 anos atrás não tinha grandes produtores, o pessoal vivia da horticultura, né, que seria tomate, pimentão, hortaliças em geral. De um período para cá foi desenvolvendo outras culturas, principalmente, né, a banana, e ficou uma divisória assim bem visível aqui nessa região, de Wagner até Utinga, até a cabeceira do rio, onde estão os maiores produtores de banana, né, também tem pequenos produtores, né, que plantam outras culturas, mas o forte é a banana. E de Wagner para baixo não tem tanta extensividade da banana, e são a maioria pequenos produtores, que são comunidades tradicionais, que são assentamentos, que são associações independentes, são quilombolas, ribeirinhos. E o rio Tinga, para nós, ribeirinhos aqui da bacia e subbacia do rio Tinga, tem uma importância muito grande na geração de emprego e renda na produção. Toda a produção da margem do rio e seus afluentes, ela abastece os mercados das feiras livres da cidade circunvizinha, região metropolitana do estado, e exporta também a produção para outros estados do Nordeste. Na região da Várzea dos Bois, que é o principal polo produtor dessa região, entrevistamos 75 produtores. Desses 75 produtores, chegamos a uma área total de quase 220 hectares plantadas. Em sua grande maioria, 65% com plantio de banana, 30% plantio de mamão e 5% se dividindo entre milho e pimentão. Um montante de quase 600 mil plantas de banana e chegando aproximadamente a 300 mil plantas de mamão. A banana entrou como forte na região e se tornou uma monocultura, na verdade. Não são grande extensão de áreas, mas são áreas que vão se somando, né, em produtividade, que acaba se tornando uma monocultura. E para a gente veio trazendo algumas consequências. E para você manter uma produtividade, né, da banana, o consumo dela é muito alto, que hoje a gente faz até uma comparação um pouco com o eucalipto. O rio Tinga e seus afluentes têm uma grande importância econômica para a região, mas o nível de suas águas é cada vez menor devido ao uso insustentável praticado por muitos agricultores e pecuaristas. Mas, precisamente, uns 4 anos para cá, por conta da crise hídrica e a necessidade de produzir alimentos, houve um aumento assim, assustador dos projetos de irrigação, e a gente percebe assim, uma ausência muito grande do Estado, porque não houve um planejamento
na implantação desse sistema de irrigação, né? Então os agricultores aleatoriamente começaram a abrir áreas e foram ampliando e o volume de água existente no rio, desde da nascente até a foz, não é suficiente para suportar essa captação. Por exemplo, a vazão do rio é X e a captação com o sistema de irrigação está ultrapassando a vazão do rio diariamente. Os produtores irrigam sem nenhuma preocupação de tempo, achando que a terra quanto mais molhada, melhor, o que é um grande prejuízo hídrico. E que nós temos sofrido nos últimos 2 anos a consequência disso, que é o nosso rio ter faltado água em determinado espaço dele. De Wagner para baixo, em 2016, ele faltou água, ele ficou um período aí de praticamente 1 mês sem água, que trouxe muitos danos aos pequenos produtores dessa parte de baixo do rio. Em 2017 ele volta a cortar novamente, com uma intensidade muito maior, que aí já ficou aproximadamente 120 dias, né, sem água. E que nós, os produtores daqui dessa parte de baixo, perderam todo o seu cultivo, perderam todas as suas hortaliças, perderam toda a sua produtividade e que ficou numa situação de dizer assim, que não ter mais alternativa até de sobrevivência. Faltou a comida, faltou a água, faltou, né, porque tudo é gerado por esse rio Tinga. Perdemos todas as roças, todas as plantações, já no mês mesmo de colher, muita gente já com frutos, todas as roças já com frutos, outras já saindo também, todo o pessoal aqui perdemos. O que restamos para a gente é apenas dívidas para poder pagar e resultado, nada. A parte de cima, eles têm água em abundância porque fica próximo da nascente. A nascente tem um volume de água muito bom. A parte do meio, com o decorrer do longo período de estiagem, começou a diminuir o volume, e a parte de baixo, que representa aproximadamente 16 comunidades de ribeirinhos, quilombola, assentados de reforma agrária, pequenos agricultores e extrativistas que vivem da pesca do rio, de uns 4 anos para cá começou a secar da foz subindo para a nascente. E a gente percebe que cada ano que passa a problemática do rio secar está vindo mais para a nascente. Então a gente observa que durante o roteiro do rio e seus afluentes há um impacto ambiental muito grande. Quem está na parte de cima do rio, eles não querem abrir mão, reduzir a área ou usar a tecnologia para baixar o consumo das irrigações. Não tem nem 1/5 das terras ainda produzindo e a gente já vive uma crise hídrica, né? A questão da mata ciliar é outro dado preocupante. Menos de 10% dos produtores falam que estão preservando, que estão revitalizando suas áreas ciliares. Em contrapartida, 90% dos produtores também afirmaram que já não estão mais degradando. Aqui dentro da calha natural de um dos afluentes do rio Tinga, que é o rio Cachoeirinha, que há mais de 90 dias está seco. Hoje a água não está, mesmo quando chove, não está conseguindo chegar a passar com a força que antes tinha o nosso rio, né? Muitos aqui dependem dele, porque temos muitos trabalhadores aqui da zona rural, que têm suas plantações e vive disso, né? Vive das suas roças. E aí, nesse tempo todo que vem acontecendo isso, que o rio vem secando, a gente vê que a comunidade vai se desfazendo, porque muitas pessoas procuram outros locais, né, para morar e acaba diminuindo, né, a população de Cachoeirinha. A nascente desse rio não seca, então alguma coisa está acontecendo. Nós temos, infelizmente, nós temos uma empresa de café, né, que é plantações de café, e essa empresa tem algumas represas dentro dela. Mesmo sabendo que a água é um bem comum de todos, o proprietário dessa barragem não libera água para perenizar esse rio
e fornecer água à comunidade da Cachoeirinha. Tudo que a Barquinho falava assim, é para utilizar a água, era feito desse rio, né? Hoje nós não temos a água nem para dar para os animais. Quebramos a presa, corre da justiça e mesmo assim o dono prestou queixa. A gente foi processado, na verdade, que foi todo mundo intimado e estamos aguardando até hoje aí a posição da justiça. Conseguimos levar o promotor lá e tudo ainda. Depois ele foi transferido e aí a gente não sabe mais o resultado. Não chamou mais ninguém e é isso.